e a concessão de liminares são a faculdade para o juiz, não cabendo mandado de segurança da decisão que nega a homologação. Não cabendo mandado de segurança da decisão que nega a homologação. Dessa decisão que nega a homologação, cabe o quê? Recurso ordinário. Então, coloca aí, ó, da decisão. Aí bote assim, ó, não cabendo mandado de segurança da decisão que nega a homologação. Aí bote assim, na mesma linha aí, viu? Ponto de continuação. Dessa decisão, cabe recurso ordinário. Dessa decisão, cabe recurso ordinário. Tá? Cabe recurso ordinário. Observe. O juiz, as partes quiseram fazer o acordo, o juiz não homologou, porque ele percebeu que havia uma renúncia de direitos, não é obrigado a homologar. Não cabe mandado de segurança. Mas como ele negou a homologação, as partes podem recorrer para que o tribunal homologue aí esse acordo. E aí, nesse caso, tem que entrar com um recurso ordinário. A pergunta que eu vou fazer agora é um pouco diferente. E se, por exemplo, o juiz homologa o acordo, ok? O juiz homologa o acordo. Depois que o juiz homologou o acordo, as partes saíram da audiência e no final do dia, o reclamante, mexendo nas redes sociais, descobriu que o advogado dele era assim, ó, com o advogado da outra parte, e que eles fizeram um conluio para o cliente reclamante aceitar um acordo com valor inferior. Inclusive ele aceitou injuriado, mas aceitou porque o advogado disse que estava bom. Aí ele aceitou. Aí de noite ele descobriu que os caras eram super amigos, que fizeram parças, né? Tipo isso. Fizeram um acordo por fora do acordo. E aí agora, será que ele pode recorrer? Será que ele pode entrar com RO aí também nesse caso? Sim ou não? Não, não cabe. Por quê? Observe aí, já gritaram aí. A decisão que homologa o acordo é irrecorrível. Ou seja, só cabe o recurso da decisão que nega a homologação. Mas a decisão que homologa, não cabe recurso. Então, coloque aí, ó, a decisão que nega a homologação Eu falei que nega a homologação? Perdão, passa um traço aí. A decisão que homologa o acordo. Perdão, gente. A decisão que homologa o acordo é irrecorrível para as partes. É irrecorrível para as partes. Bote uma vírgula aí que eu vou falar um negocinho com você aqui. A decisão que homologa o acordo é irrecorrível para as partes. Aí bote uma vírgula. As partes não podem recorrer dessa decisão. Mas existe uma pessoa que pode recorrer dessa decisão. Quem é? A Previdência Social. A Previdência Social pode recorrer para falar do que é crédito dela. Qual é o crédito da Previdência Social? As contribuições previdenciárias. Então, vírgula aí, ó, somente cabendo... Como? Aí, vírgula, somente cabendo recurso para a Previdência Social, se você quiser abreviar aí, INSS,
para a Previdência Social, referente às contribuições previdenciárias, referente às contribuições previdenciárias. Tá? Ô Diego, nessa hipótese aí, que os advogados fizeram um conluio, e aí? O cara não vai poder fazer nada? Pô, o cara foi prejudicado, pô. Pode fazer alguma coisa? Sentar e chorar? É isso? Não. Nesse caso aí, ele pode entrar com uma ação rescisória. Tá? Então coloque assim, ó. A decisão que homologa acordo, somente pode ser impugnada mediante ação rescisória. Somente pode ser impugnada mediante ação rescisória. E aí presta atenção, não é assim simplesmente, mediante ação rescisória. Não é assim, não gostei do acordo, o advogado me fez aceitar um acordo menor, não gostei, vou entrar com ação rescisória dizendo que eu não gostei. Não. A ação rescisória tem hipóteses de cabimento. Lá prevista no artigo 966 do CPC. Tem lá as possibilidades de cabimento de ação rescisória. Então, eu só posso entrar com ação rescisória se tiver uma daquelas hipóteses. Se não for nenhuma dessas hipóteses, não tem como entrar com ação rescisória. Deixa eu dar só um recado para vocês rapidamente. Quando eu estiver falando aqui de algum artigo, súmula, OJ, não fique preocupado com isso, não. Porque se eu falar, eu sei que tem gente que não anota na hora e vai perguntando, outro pergunta, aí eu acabo tendo que repetir 1000 vezes o dispositivo e aí acabo perdendo o tempo da aula. Então não se preocupe não, se você não anotou, no seu material vai ter lá o dispositivo já que você vai receber da sua aula, tá? Então não se preocupe com isso não, sabe por quê? Porque na prova não cai o artigo. Não pergunta, qual é letra A, pergunta lá, qual é o artigo que fala da ação rescisória? Letra A, 966, 967, 968 ou 969? Não tem isso. A pergunta não é essa. Diego, mas eu quero ler. Então deixe que no seu material, que vai ser disponibilizado na aula, já tem o artigo lá para você ler depois, tá? Então, eu vou pedir desculpa a vocês, mas eu não vou ficar repetindo os artigos, súmulas e OJs que eu mencionar aqui não na aula, tá? É para o bem de vocês, porque eu vou ter mais tempo para falar dos assuntos, tá ok? Não me levem a mal, eu sei exatamente que isso é a melhor forma para poder a gente ter mais tempo da aula. Diego, eu estou com um processo lá, que está na fase de execução, ou seja, já saiu a sentença já transitou em julgado. As partes podem fazer acordo agora? Ou não pode mais, uma vez que já houve a entrega da prestação jurisdicional pelo Estado? Pode fazer acordo? Pode. Coloque aí, ó, o acordo pode ser feito em qualquer fase do processo. Lembre, acordo é privilégio, é ter privilégio o acordo. Então, qualquer hora aí você pode fazer acordo. Ok? Em qualquer fase do processo. Você ia perguntar alguma coisa, meu querido? Não. Diego, como é que eu faço aí, rapaz? Eu não fiz o acordo porque o advogado disse que não era para fazer, mas eu quero fazer o acordo. Você tem duas opções. Ou você aceita essa condição de não fazer o acordo, ou você troca de advogado e faz o acordo. É simples, tá? Não existe você impor pagamento compulsório. Acordo é
aceitação das vontades das partes. Se um não quer, dois não brigam. Uma vez que você tem advogado, você, na procuração, você transfere os poderes para o advogado para fazer acordo. Se você quiser fazer o acordo e o advogado não quiser, prevalece a vontade do advogado. Então, você teria que tirar esse advogado e botar outro para fazer o acordo. Tá? Vamos lá. Bom, próximo princípio, coloque aí por gentileza. Princípio da irrecorribilidade. Princípio da irrecorribilidade imediata. Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Tá? Bom, esse princípio aí é um princípio interessante também dentro do processo do trabalho, que diz que as decisões interlocutórias não podem ser alvo de recurso de imediato. Então, pode colocar aí. As decisões interlocutórias, em regra, as decisões interlocutórias, em regra, não podem ser alvo de recurso. Não podem ser alvo de recurso de imediato. Alvo de recurso de imediato. O que é isso, Diego? Primeiro, antes de tudo, a gente precisa saber o que é uma decisão interlocutória. A decisão interlocutória é uma decisão que ela resolve uma questão incidental no curso do processo. É uma decisão que não vai pôr fim ao processo. E aí, Diego, nesse caso, como é que funciona isso? Significa que no processo do trabalho eu não posso recorrer de uma decisão interlocutória? Eu não falei isso. Eu falei que, em regra, a gente não pode recorrer de imediato de uma decisão interlocutória. Mas você vai poder recorrer. Mas como é que funciona, Diego? Eu não entendi como é que funciona isso. Presta atenção. A regra é a seguinte. Vamos supor que eu estou numa audiência e aí eu quero ouvir a minha testemunha. E o juiz diz que não quer ouvir a testemunha. Beleza. Cheguei lá e falei, excelência, eu queria que chamasse minha testemunha. O juiz vai dizer, não, doutor, não vou ouvir não, já estou satisfeito. Mas a testemunha é importante, vai provar tal fato aí. Não quero ouvir a testemunha. Ele pode fazer isso? Poder até pode, mas não deve. Porque fazendo, ele está cerceando o direito de defesa. Aí o que é que eu, enquanto advogado, devo fazer? Peço a palavra e digo, doutor, pela ordem, então conste em ata o meu protesto. Ah, já sei, Diego, eu já vi no filme. Protesto! É assim? Não. Não é assim. Excelência, conste em ata o meu protesto. E aí, ele vai dar a palavra e o advogado vai dizer, registra o protesto de nulidade processual por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva da testemunha fulano de tal. Ponto. Significa que naquele momento o juiz proferiu uma decisão interlocutória que eu queria recorrer, mas só não recorri porque a lei não me permitiu. Aí eu tenho que constar aquele registro do protesto. Por quê? Porque se eu não constar o registro ali, vai precluir o meu direito de recorrer dessa decisão no momento que for possível recorrer dela. Deu para entender? Então esse protesto é tão somente para impedir a preclusão. Pronto, então registrei ali o meu protesto. Inclusive, nas nossas aulas da segunda fase, quem vai fazer a segunda fase de direito do trabalho aí, estamos juntos? Então o que é que acontece? Eu peguei e botei 2 exemplos na nossa apostila, e aí, curiosamente, os 2 exemplos caíram na prova. Aí você disse assim, não, Diego, você fez a apostila depois da prova. Não, eu fiz antes. Eu acho que alguém andou lendo nossas apostilas e botou exatamente os mesmos exemplos. Um foi um exemplo desse, que eu citei agora, do indeferimento do oitivo de uma testemunha, e o outro foi que o juiz indeferiu a realização de uma perícia. E do mesmo jeito, você vai constar um protesto de nulidade processual por cerceamento de defesa. Ok? Pronto. O processo vai seguir normalmente. Vai seguir normalmente como se nada tivesse acontecido. Aí vai chegar um momento em que o juiz vai proferir a sentença.
Quando ele proferiu a sentença, logicamente que ele não considerou o depoimento da testemunha, porque a testemunha não prestou depoimento. Então, qual é a chance dessa sentença ser desfavorável para o meu cliente? Máxima, grande, né? Porque ele não ouviu a minha testemunha. Então, nesse momento da sentença, eu pergunto a vocês, da sentença cabe recurso? Cabe. Qual recurso cabível? Fala apelação que eu arrumo meu sapato daqui de cima. Recurso ordinário, seus ordinários. Recurso ordinário. É o RO que cabe da sentença. Tá? Aí observe. Nesse momento aqui do meu RO, eu vou poder tanto atacar a própria sentença, como vou poder atacar também a decisão interlocutória. E aí eu pergunto a você. Digamos assim que, cronologicamente, o que foi que aconteceu primeiro? Foi a decisão interlocutória ou foi a sentença? A decisão interlocutória. Então, no meu RO, primeiro eu ataco a decisão interlocutória. E depois eu ataco a sentença. Então, na estrutura do meu RO, eu vou primeiro colocar uma preliminar para atacar a decisão interlocutória. E no mérito do meu RO, eu ataco a sentença. Deu para entender? Então, eu vou atacar no meu RO tanto a decisão interlocutória, que agora chegou o momento, quanto vou atacar a sentença. Se eu não tivesse constado aquele protesto lá em audiência, agora já tinha precluído o meu direito. Eu não ia poder atacar aquela decisão interlocutória, somente a própria sentença. Ok? Beleza? É assim que eu vou recorrer de uma decisão interlocutória. Não, porque não existe apelação no processo de trabalho. A apelação aqui corresponde ao recurso ordinário. Não existe apelação no processo de trabalho. Aí é apelar por inapelável, né? Eu falar apelação. É recurso ordinário aqui, tá? É a mesma função, atacar a sentença, mas o nome é diferente, tá? É mais bonito, é melhor, tá? Bom, então, aqui é o recurso ordinário, certo? Então, no meu RO, para os íntimos, para quem já tem intimidade aí, o RO, eu vou atacar tanto a decisão interlocutória, em forma de preliminar, quanto, no mérito, vou atacar a sentença. Ok? Beleza? Tranquilo até aí? Maravilha. Bom, Diego, eu consegui entender, mas eu vi aqui que você anotou no meu caderno que, em regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Mas, se é regra, tem exceção. Tem algumas exceções que estão previstas lá na súmula 214 do TST, e eu queria trazer só uma hipótese que está lá nessa súmula. É a hipótese que está na letra C da súmula 214, que é uma hipótese que já caiu tanto em prova da primeira fase quanto em prova da segunda fase. Tá? O que é que acontece? Observe aqui. A gente vai aprender hoje ainda que o cidadão vai ter que ajuizar a ação no local da prestação de serviço. Vamos supor que o cara tenha trabalhado em Salvador, perdão, ele tenha ajuizado a ação em Salvador, mas ele trabalhou no Rio de Janeiro. Trabalhou no Rio, ajuizou a ação em Salvador. Ele fez certo? Não. Ajuizou a ação no lugar errado. Aí a reclamada vai ter que ajuizar uma exceção de incompetência, vai ter que apresentar uma exceção de incompetência. No CPC, aquela porcaria que Borba deve ter falado com vocês aqui, inclusive deixa eu até falar, esse bando de meliantes daqui do curso, esses professores, vivem falando de mim aqui, e vão falar várias vezes, não está falando direto aí, está vendo? Já falaram. Então ficam falando de mim, mas vocês são meus advogados e minhas advogadas. Viu? Cadê o amém, gente? Vocês são meus advogados e minhas advogadas. Então vocês têm que me defender, pô. Aí já é o primeiro processo, já, né? Para a gente ganhar desses vagabundos aí. Vamos lá. Ó, o que é que acontece? Se o cara ajuizou a ação no lugar errado, a reclamada vai ter que apresentar uma exceção de incompetência. O juiz vai analisar a exceção de incompetência e vai ver que ele ajuizou no lugar errado e vai determinar a remessa dos autos para uma das varas do trabalho do Rio de Janeiro. E aí observe o detalhe. A vara do trabalho de Salvador está vinculada ao TRT da 5ª região.
a do Rio de Janeiro, TRT da primeira região. Precisa decorar isso? Não. Mas são TRTs distintos, diferentes. E é exatamente nessa hipótese que vai caber recurso. Se o juiz acolhe uma exceção de incompetência e remete os autos para um TRT distinto, é ou não é a hipótese aí? Acolhe a exceção de incompetência, viu que o cara realmente ajuizou no lugar errado, e remete os autos para um TRT distinto. Nesse caso, cabe recurso ordinário. Esse recurso ordinário vai caber para o TRT de origem ou TRT de destino? De origem ou de destino? De origem. Por que de origem? Porque, observe, quem proferiu a decisão não foi um juiz vinculado ao TRT da 5ª região? Como é que eu vou colocar lá para o TRT da primeira região reformar uma sentença de um juiz da 5ª região? Cada um no seu quadrado. Se o juiz é de lá, eles que reformem a decisão de lá e depois o processo vem. E, além disso, o processo só vai ser remetido após o trânsito em julgado. Se ainda não transitou em julgado, se eu estou recorrendo, então vai ter que caber o recurso para o TRT de origem. Então, qual é o recurso que seria cabível aí? RO. É um recurso ordinário no prazo de 8 dias também. Então, coloque assim, ó, exemplo, né, de exceção. São 3 exceções, mas eu vou dar um exemplo de uma aí agora. Bote assim, ó. Caso o juiz acolha a exceção de incompetência e remeta os autos para um TRT distinto e remeta os autos para um TRT distinto, caberá recurso ordinário, no prazo de 8 dias, haverá recurso ordinário no prazo de 8 dias, para o TRT de origem, Ok? Beleza? Essa é uma exceção. Bom, antes da gente avançar, deixa eu falar uma coisa para vocês, rapidinho. Eu vou perguntar até na coordenação lá embaixo agora, mas não sei se já foi disponibilizado, mas se já foi, eu já explico. Se não foi, vai ser disponibilizado ainda hoje para vocês. Um vídeo falando do programa Estudo Focado. Já está disponível para vocês? Pelas caras aí eu vi que não. O que é que acontece? Esse programa Estudo Focado é um vídeo com um material de PDF. Tá? O vídeo foi gravado por mim e o material do PDF foi desenvolvido a várias mãos. Eu, Aras e Fabinho, nosso coordenador, a gente criou esse programa Estudo Focado. Esse programa Estudo Focado é um programa de estudos que vai direcionar a sua preparação. Por que isso? Você tem 17 matérias com 80 questões e você não precisa acertar todas, você precisa acertar metade, né? Você tem a possibilidade de errar 40 questões que você passa mesmo assim. E aí tem algumas orientações lá para você selecionar algumas matérias para você estudar com mais profundidade e outras matérias com menos profundidade. Logicamente que isso não significa que se você montar um programa, selecionar algumas matérias, você vai esquecer das outras. Pelo contrário, tem que dar atenção para todas as disciplinas. Porque, observe, vamos supor que você selecionou 7 matérias e essas 7 dão um total de 52 questões. Exemplo. Aí, das 52 questões, você não acertou todas as 52 que você estava previsto. Porque essas 52 você tem que acertar todas. Mas, às vezes, foi uma questão muito difícil, uma coisa de um assunto que você não estudou, enfim, alguma coisa lá que você não lembra, e você acertou 38 questões. Então, se você confiar só no programa Estudo Focado,
ou melhor, só nas matérias que você colocou no seu programa, você não vai passar. Por isso que o programa diz para você dar atenção também para as outras matérias. Vamos supor que nessa matéria aí, no seu programa, você não selecionou direito do trabalho nem processo do trabalho. Só um exemplo, tá? Aí, vai que Deus me ilumina e das 11 questões, eu dou 10 durante o curso. Só um exemplo, tá? Eu dou 10. Se você abandonar direito do trabalho e processo do trabalho, você perdeu a possibilidade de acertar 10 questões. E aí, presta atenção. Se você vai colocar umas matérias, tira trabalho e processo de trabalho, por exemplo. Aí você chega lá, mas mesmo assim, assiste às aulas, faz como o programa orienta, como eu falo no vídeo. Se você faz direitinho, das 10, vamos supor que você acerte, sei lá, 5, a metade, porque você não estudou com a mesma profundidade que as outras. Vamos supor que você acerte a metade. De 38, você vai para 43. Então, você vai ficar com a possibilidade de buscar um bônus nas matérias que você não selecionou para estudar com profundidade. Então, montar o programa Estudo Focado é selecionar algumas matérias que você vai estudar com profundidade e outras matérias que você vai estudar com menos profundidade. E nesse vídeo eu dou orientação de como você vai fazer com as matérias que você vai selecionar para estudar com mais profundidade e com as outras matérias também explico como você vai fazer. Então é indispensável que você assista esse vídeo, é indispensável que você estude esse material, porque ele dá orientação de algumas matérias que você tem que colocar no seu programa. Ele fala algumas matérias que você tem que colocar e dá os critérios que você deve utilizar para selecionar o programa. Então, tem colegas aí que têm uma afinidade maior por trabalho e processo de trabalho, você coloca. Aí tem colega que tem afinidade por penal, processo penal, aí vai colocando as matérias que você vai tendo mais afinidade. E aí a gente diz algumas matérias que obrigatoriamente devem estar no seu programa, tá? E aí, se tiver qualquer dificuldade, mande mensagem para mim, no meu WhatsApp que você vê, que eu ajudo a montar o programa. Inclusive, eu sou coach também, eu auxilio os alunos nessa parte, e aí pode mandar mensagem que eu auxilio vocês. Mas primeiro, assista o vídeo, leia o material, monte o seu programa, e se tiver dificuldade, você fala comigo, tá? Agora, um detalhe importante. Você tem uma chance muito grande agora de conseguir a sua aprovação. A sua aprovação, você não vai conseguir no dia da prova. Não vai ser dia 14 de junho que você vai conseguir a sua aprovação. A sua aprovação você consegue hoje. É a partir de hoje que você consegue a sua aprovação. Então, se você monta o seu programa e começa a estudar direitinho, com disciplina, com organização, com determinação, você já está aprovado. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Tá? Eu vou dar aula hoje de processo de trabalho para vocês, estou dando a aula, mas eu só volto depois da prova da segunda fase, porque eu não sou onipresente, né? Estou dando aula na segunda fase, não tenho como estar aqui com vocês. Mas depois da prova da segunda fase, eu volto para aqui para falar com vocês. Se eu não me engano, eu volto no início de abril, eu volto para falar com vocês. Ou seja, daqui a um mês eu volto. E aí, você hoje define quem você quer ser daqui a um mês. Quem você vai querer ser daqui a um mês quando eu voltar? Você vai querer ser a pessoa que vai me dizer assim, Diego, montei o meu programa, estou estudando focado, estou bem determinada, estou fazendo tudo direitinho. Ou você quer ser a pessoa que diz assim, pô, esqueci de ver esse negócio. Pô, eu não montei o programa, Diego. Ou então, pô, Diego, eu montei o programa, mas aí montei, está tudo perdido, todo desorganizado. Pô, Diego, é hoje que você escolhe quem você quer ser daqui a um mês. Então, escolha hoje, escolha aí agora quem você quer ser daqui a um mês e comece a fazer de acordo com a pessoa que você escolheu, que você quer ser daqui a um mês, tá? Monte um cronograma de estudos, se tiver dificuldade, fala comigo também. Monte o seu cronograma de estudos e vai estudando todos os dias, que eu tenho certeza absoluta que se você seguir a cartilha direitinho, você vai passar na prova. Inclusive, para não dizer que é mentira minha, Patrick é testemunha, estava comigo lá agora. Patrick, antes de começar a aula, estava conversando comigo ali com os meninos. Se eu estiver mentindo, você fala aí, viu, Patrick? É sério, porque eu estava conversando lá fora, e aí agora, chegou um aluno ali que está na segunda fase. Ele chegou para falar comigo, para me agradecer as aulas, dizer, pô, Diego, se não fosse suas aulas,
não tinha passado para a segunda fase, mas não é disso que eu estou falando, você vai entender onde eu vou chegar. Rapaz, e sabe o que foi substancial para mim? Eu falei o quê? Ele falou, aquele programa Estudo Focado que vocês fizeram. Aquilo ali foi providencial, não foi, Patrick? Aquilo ali foi providencial. Eu cheguei a me arrepiar, eu falei, porra, que alegria, bicho. Que massa que o cara fez o programa no começo do curso, e ele fez e deu certo. Porque quando você faz, dá certo. Se você segue a risca, estuda direitinho, com determinação, com foco, dá certo. Então você em casa aí, dá certo também. Faça que vai dar certo. Faça. Eu fico feliz, a segunda fase de Direito do Trabalho está lotada, gente pra caramba, a sala super cheia. Estou assim maravilhado com a sala. E aí, eu fico feliz que eu vejo os alunos da gente da primeira fase passando para a segunda, e eu quero que isso aconteça com vocês também. Então, faça de agora com que dê certo lá no dia 14 de junho. Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai para o intervalo, já passou, chegou no horário já tão rápido, né? Mas daqui a pouquinho a gente está de volta.